Olá, meus queridos, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, na graça de Deus. É muito bom nós estarmos sempre aqui nesse encontro semanal, estudando a Bíblia, a Palavra de Deus. E é melhor ainda saber que você está sendo edificado. Nós temos recebido muitas mensagens de pessoas agradecendo, apoiando. Saiba que de vez em quando também eu tenho uma aula onde eu respondo várias perguntas que vão surgindo ao longo das temáticas aí. Então, se você tem a sua pergunta, é só deixar anotadinha quando a gente tiver aquela aula pública, né? Para todos vocês é uma aula ao vivo, e aí a sua perguntinha poderá ser respondida, tá bom? Mas eu fico feliz porque cada dia que passa estão aumentando aqueles que vêm fazer parte dessa família, se eu posso dizer assim. Nós já somos uma família estudando a Palavra de Deus. Uma família de pessoas sedentos de conhecimento que vem do Altíssimo. E para começar o nosso estudo hoje, como de costume, vamos fazer uma oração ao nosso Deus? Então incline sua fronte e ore comigo. Obrigado, querido Pai. Obrigado por tudo que o Senhor nos tem dado. Obrigado por tua justiça. Obrigado pelo teu carinho. Obrigado porque temos o conhecimento da tua palavra. Obrigado pela redenção que nos aproxima mais e mais para perto de ti. Peço-te, Senhor, em nome do teu Filho, que o Senhor possa perdoar qualquer pecado que houver entre nós. Seja ele por um ato, por uma palavra, por uma omissão do dever, não importa. Ainda que seja um pensamento que não esteja de acordo com a tua vontade, perdoa-nos, Senhor. Lava-nos no sangue do Cordeiro e alimenta-nos agora de tua palavra, dando-nos a unção do Espírito para compreendê-la. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus queridos, hoje nós vamos continuar o nosso estudo do Êxodo e esse será o último estudo que eu darei do Êxodo, aí a gente já vai passar para Levítico na próxima aula, tá bom? Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre os 10 mandamentos, eu expliquei para você como é que eles estão divididos e eu fiz uma breve menção, disse que depois eu comentaria isso com mais detalhes, que há duas versões para os 10 mandamentos. Uma é aquela de Êxodo, capítulo 20, que nós lemos na aula passada, e a outra está em Deuteronômio, capítulo 5, que eu quero convidar você a ler comigo nesse momento. Vamos aqui, Deuteronômio, capítulo 5, do versículo 1 em diante. São os 10 mandamentos. Vamos ler? Na tradução que eu tenho aqui, de Deuteronômio, capítulo 5, você deve estar com a sua tradução aí também, vá acompanhando comigo. Eu quero até que você leia lembrando de Êxodo capítulo 20. Geralmente a gente pensa nos 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20, que é a versão mais conhecida. Porém, existe uma outra aqui ligeiramente diferente. Vamos vê-la. Moisés chamou todo Israel e lhe disse: escute, Israel, os estatutos e juízos que hoje lhes anuncio, para que vocês os aprendam e tenham o cuidado de pôr em prática. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Vou interromper a leitura aqui. O que Moisés está falando aqui está de acordo com o que nós vimos ali. Lembra do pacto da aliança de sucerania, onde um rei superior fazia um acordo com um rei menor ou com súditos? Pois é isso aqui que Moisés está falando. Deus fez uma aliança conosco em Horebe. Você também se lembra, eu já mencionei em aulas passadas, que o Horebe e o Sinai é o mesmo acidente geográfico. Então vamos continuar a leitura? Não foi com nossos pais que o Senhor fez essa aliança, e sim conosco, todos os que hoje estamos vivos. Face a face, o Senhor falou conosco no monte no meio do fogo. Naquela ocasião, eu me coloquei entre o Senhor e vocês, para lhes anunciar a palavra do Senhor, porque vocês ficaram com medo do fogo e não subiram no monte. E o Senhor disse, agora ele começa a citar os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore estas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Na continuidade, mas faço misericórdia até 1000 gerações
daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. Guarde o dia de sábado para o santificar, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, ou qualquer outro dos seus animais, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, para que o seu servo e a sua serva descansem como você. Lembre-se que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa, braço estendido. Por isso, o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. Da continuidade, honre o seu pai e a sua mãe, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, para que você tenha uma longa vida e para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furte. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo. Não deseje a casa do seu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Eu não sei se você percebeu, mas há algumas ligeiras diferenças entre a versão dos 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20 e esta que aparece aqui em Deuteronômio capítulo 5. Porém, a mudança maior, a diferença maior, está no mandamento do sábado. É que enquanto lá em Êxodo, a guarda do sábado começa com o termo lembra-te ou lembre-se de guardar o sábado, aqui não há este elemento de lembrança, manda apenas guardar o sábado. Assim como no Êxodo capítulo 20, a razão maior da guarda do sábado parece atrelada à criação e ao Gênesis, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, por isso vocês devem descansar, ou seja, seguindo o exemplo de Deus. Aqui em Deuteronômio, o sentido é diferente. Deus manda que eles guardem o sábado para se lembrarem de que foram escravos no Egito e que o Senhor os tirou de lá com mão forte. Então a pergunta é, qual dos dois motivos é colocado na Bíblia para a guarda do sábado? A criação ou o êxodo? Percebeu? Vamos ver aqui no quadro uma tabela que mostra mais ou menos a diferença entre os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5. Na verdade, como eu falei, se você colocá-los de maneira resumida, você vai ver que as diferenças não são tão grandes assim. Êxodo capítulo 20 diz, não terás outros deuses diante de mim. Deuteronômio, não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20 diz, não farás para ti nenhum ídolo, nem te prostrarás, nem prestarás culto a ele. Enquanto Deuteronômio capítulo 5 diz apenas para não fazer imagem de ídolo, nenhum ídolo. O número 3, não tomarás o nome do Senhor em vão. A mesma coisa, não tomará o nome do Senhor em vão. O 4, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Enquanto em Deuteronômio, guardarás o sábado. E como eu falei, por motivação diferente. O 5º, o 6º, o 7º, o 8º e o 10º já não apresentam maiores dificuldades. É honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho e não cobiçar as coisas alheias. Tá bom? Apenas isso aí. Mas qual seria a razão de Moisés apresentar duas versões diferentes para o Êxodo? Será que uma está certa e a outra está errada? Talvez a melhor explicação para isso venha do Rabi Ibn Ezra. Ele conclui que o decálogo do Êxodo são as palavras de Deus, como Deus as deu, enquanto a versão de Deuteronômio é a repetição pessoal de Moisés, o seu lembrete ao povo da revelação que ocorreu 40 anos antes. Ele acrescentou algumas explicações para os comandos em sua repetição. Embora haja muitas diferenças em suas palavras, isto nada mais é que o resultado de estilos bíblicos característicos que aprimoram a apresentação e pode-se encontrar uma infinidade de exemplos desses recursos
em uma série de passagens das Escrituras. Ou seja, se você se lembrar bem, quando a gente teve a aula sobre o Gênesis, eu mostrei para você que ali muitas histórias vêm aos pares. Por exemplo, a história do dilúvio aparece aos pares, a história da criação aparece aos pares. Você tem também alguns relatos muito parecidos, como por exemplo, Abraão mentindo a respeito de sua esposa Sara e quase entregando-a para o rei do Egito e para o rei de Gerar, e Isaac seguindo na mesma trajetória. Então, desse modo, essa repetição fazia parte do estilo da época. Sem contar, é claro, aquilo que eu falei na aula anterior sobre os tratados de suzerania. Você tinha o preâmbulo, você tinha o aspecto histórico, você tinha as cláusulas e você tinha a ordem para guardar aquela cópia, aquele mandamento e, casualmente, periodicamente, relê-lo perante o povo. É isso aqui que Moisés estava fazendo. Quase no final dos 40 anos de peregrinação, ele repete aquela lei que foi dada 40 anos no passado. E aqui ele não lê a tábua da lei como está ali nas pedras, mas ele mesmo a cita de cor, colocando, é claro, um apelo mais, como eu diria, atualizado, mais contextualizado para o mandamento. Esta atualização, de modo algum, desmente as razões primordiais ou as considera fora de época ou desproporcionais, muito menos desatualizadas. Moisés estava apenas agora chamando a atenção do povo para a situação em que eles estavam, prestes a entrar na terra prometida. Aliás, eu até me lembro de uma coisa interessante. Você se lembra que eu mencionei para você nos tratados de sucerania que geralmente essa lei era copiada em 2 blocos. Um bloco ficava com o rei sucerano, o outro bloco, a outra cópia da lei, ficava com o povo subjugado. Isso também parece ter acontecido com os 10 mandamentos. Por que eu digo isso? Porque quando Deus manda Moisés fazer um santuário, daqui a pouco eu vou falar sobre o santuário, Deus fala para Moisés fazer um santuário de acordo com o modelo que Deus lhe mostrou no monte. E esse modelo era uma réplica das coisas que estavam no céu. Não é à toa que o livro de Hebreus fala que todas as coisas da terra eram apenas sombra de realidades celestiais. Ou seja, havia uma cópia aqui na terra e um original no céu. Se isto é verdade em relação ao santuário, por que não seria em relação à lei dos 10 mandamentos? É curioso que quando você vai em Apocalipse, capítulo 11, você descobre uma coisa muito curiosa que de certa forma, acena para esta realidade. Apocalipse, capítulo 11, versículos 19. Depois que João vê as 7 trombetas do Apocalipse, João vê o seguinte: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu. Então há um santuário celestial. E foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte chuva de granizo. Percebeu? Abriu-se o santuário de Deus, que se encontra no céu, o legítimo, o original, do qual o daqui da terra era apenas uma cópia, e ao abrir esse santuário de Deus, João, o autor do Apocalipse, teve a oportunidade de ver a Arca da Aliança. E é interessante ele chamá-la de Arca da Aliança, Arca do Pacto, Arca do Tratado, o que reforça as semelhanças entre o Êxodo, capítulo 20, ou Deuteronômio, capítulo 5, e os tratados de sucerania que havia no passado e que eu já mencionei para vocês. A verdadeira lei, então, estava no céu, a da terra era uma cópia. Uma lei com o rei sucerano, outra com aqueles que eram vassalos dele. Então, no caso, a lei original no tabernáculo celestial de Deus e a cópia aqui na terra com o povo de Israel. Ficou claro? Muito bem, agora falando nisso, nós descobrimos algumas coisas aqui que nos chamam a atenção nesse processo. Veja bem, quando Deus deu a lei dos mandamentos no Sinai, ele deu outros mandamentos muito fortes e alguns parecem completamente estranhos à nossa cultura. Eu vou ler pelo menos 2 mandamentos aqui que têm confundido muita gente. Principalmente numa época em que busca-se tanto
o respeito pela mulher, os direitos da mulher. Essa é uma discussão interessante que demandaria muitas e muitas horas. O que é correto, o que é errado, o que é exagero, o que não é exagero, o que é respeitoso, o que não é desrespeitoso. Enfim, nós temos hoje uma busca de legitimidade do papel feminino na sociedade. E algumas leis que Deus deu aqui para o seu povo, leis na época do acordo de sucerania, parecem leis um tanto assim pejorativas, machistas, contrárias à mulher. Eu vou comentar pelo menos uma delas com você, uma ou duas aqui. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 21, quando fala da lei a respeito dos escravos. A primeira coisa que nos chama a atenção é que Israel ainda tivesse escravos e que em nenhum momento da legislação mosaica é proclamada a libertação, a alforria dos escravos, ou mesmo uma linguagem anti-escravocrata, tá bom? De libertação dos escravos. Aqui eu tenho o capítulo 21, versículo 1, que diz assim: Estes são os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano será livre, de graça. Ora, a primeira coisa que assusta é o seguinte: o povo de Israel acabara de ser escravo no Egito, saiu de lá da escravidão, tinham traumas da escravidão. E agora, ao invés de Deus anunciar uma linguagem abolicionista, parece compor uma lei escravocrata. Se você comprar um escravo hebreu, deixe-me explicar algumas coisas para vocês. É lógico que a escravidão ela é algo terrível, odioso, completamente fora de local. Não tem como justificar a escravidão de maneira nenhuma. A escravidão dos negros, pelo menos, nós vemos aqui que ainda traz sequelas no Brasil até hoje na população negra. Agora vamos convir uma coisa: não podemos cometer erros de anacronismo. Embora em hebraico a palavra mais comum para servo, escravo é a palavra eved, no egípcio você tem várias palavras diferentes para escravo, indicando uma gama muito grande do sentido de escravo. Nós não podemos então achar que a escravidão no passado remoto, naquela época lá do período do final do bronze, início do período do ferro, é o mesmo sentido de escravidão que houve no Brasil, por exemplo, na época da colonização. O mesmo tipo de escravidão que houve dos negros no Brasil. Não é. E antes que você fale, mas não importa, escravidão é escravidão, calma, vamos com calma. Como eu falei, em egípcio há várias palavras diferentes para escravidão, porque há diferentes tipos de escravos. E embora a palavra escravo, servo, escravidão, servitude, hoje tenham caído aqui na língua portuguesa, num contexto, num conceito completamente pejorativo e abjeto, no passado não era bem assim. Por exemplo, aquele que nós chamamos hoje de trabalhador braçal poderia ser, pelos padrões da época, um tipo de escravo diferente, tá certo? Aquele que entra numa dívida com o banco para comprar, para financiar a casa própria, é uma categoria do que no passado, na época egípcia, era chamado de escravo. É claro que também havia uma escravidão desumana no Egito. Nós mesmos começamos a leitura do livro do Êxodo, mostrando como é que o faraó colocou feitores sobre os hebreus, enquanto esses eram escravos, para os afligir. Então, o que nós temos que fazer é o seguinte: é primeiro entender o que era escravidão no passado. Em segundo lugar, descobrir que escravidão não era um bloco monolítico, onde todos os escravos eram iguais, muito menos compreender que escravidão do Brasil colonial se equipara perfeitamente à escravidão na época do Egito faraônico. Não é. E em quarto lugar, reconhecer que muitas categorias de trabalhadores que nós temos hoje, pelos padrões antigos, também eram categorias de escravidão. Então vamos lá. Embora já houvesse dinheiro desde o período patriarcal, desde o início do período do bronze, não havia moedas como nós temos hoje. Então os pagamentos eram um pouco diferentes, as pessoas não recebiam moedas. Eles podiam receber o pagamento como em forma de alimento, em forma de cuidado. É mais ou menos o que tem hoje. Por exemplo, por que hoje uma pessoa trabalha? Ele trabalha para poder comprar comida e colocar dentro de casa.
e ter uma casa. No passado era a mesma coisa. Alguém trabalharia para um senhor e esse senhor garantia para ele comida, água e casa. A diferença é que esse homem do passado e essa mulher eram chamados de escravos e nós somos chamados de assalariados. Eles se referiam ao seu senhor como seu amo, seu dono, e nós nos referimos aos nossos senhores como meu chefe, meu patrão, meu diretor. Mas se você for olhar, nós estamos, de certa forma, também aprisionados, entre aspas, a um sistema de cobranças. E quer um exemplo? Se você compra uma casa financiada pelo banco, você não pode falar que tem uma casa. A casa pertence ao banco. E por muitos e muitos meses, anos a fio, você vai trabalhar para gerar lucro para o seu dono, o banco. Porque se você não pagar ao banco, ele vai tomar a sua casa com todas as prestações que você pagou até então. Se você olhar a rigor, esse é um tipo de senhorio do banco em relação a quem fez um empréstimo para a casa própria e, ao mesmo tempo, um tipo de servidão daquele que deve ao banco em relação ao sistema bancário, sistema capitalista. O mesmo exemplo eu poderia aplicar para um carro, para um cartão de crédito, para o emprego que você tem. Quantas pessoas se sujeitam a talvez morar num canto da cidade e trabalhar 2 horas e meia do outro lado da cidade apenas para ter, da parte daqueles a quem ele serve, o dinheiro para comprar as coisas com a sua família. No passado era a mesma coisa. A única diferença é que hoje você sai de casa cedo, muitas mães de família, por exemplo, que são as chefes de família, as provedoras do lar, ela às vezes sai de casa e deixa os 3 meninos pequenos sob os cuidados da filha mais velha, enquanto ela vai para o outro lado da cidade ser babá do filho de uma pessoa rica. É até uma ironia. Ela está cuidando do filho de outra pessoa, enquanto está deixando os filhos dela sendo cuidados pela filha mais velha. Ou seja, ela é babá de outros, enquanto os dela mesma estão crescendo sem o cuidado dela. E por que ela faz isso? Para que ela possa, da família para a qual ela trabalha, receber um pacote de dinheiros, que ela vem ao supermercado e faz a sua compra para sustentar os seus 4 filhos que ficam em casa. A diferença é que no passado ela faria o mesmo serviço, só que ao invés de receber um dinheiro para sustentar a sua família, ela receberia a garantia de que aquele senhor para quem ela trabalha sustentaria a ela e a sua família. Somente isso. Havia também casos, nós temos todos esses casos registrados, em que a pessoa se colocava como escravo por causa de uma dívida. Ele contraiu uma dívida que não tinha como pagar, então, para que o senhor não fique no prejuízo, eles iam diante de um juiz e o juiz decretava que tanto aquele devedor quanto a sua família deveriam agora ser escravos do credor para que trabalhassem para ele até que saldassem a dívida. Em alguns casos, o trabalho era por toda a vida. Havia também o caso de pessoas que se tornavam escravas como espólio de guerra. Numa guerra, um exército atacava o outro e, por misericórdia, para não matar o inimigo, trazia-o como escravo para trabalhar para si. E muitos aceitavam isto. Era perfeitamente normal, era perfeitamente legal, era perfeitamente moral. Um outro exemplo que eu poderia dar era do escravo voluntário. Pessoas que achavam que, por si mesmas, elas não conseguiriam se sustentar, teriam medo, receio, elas chegam a um senhor de posses e elas se voluntariam para ser escravo daquela pessoa. Sabe por quê? Uma vez que eu sou escravo do senhor fulano, se ele for um bom senhor, eu estou garantido, porque enquanto ele viver, não faltará para mim escravo pão, água, roupa, nem abrigo. Nem para mim, nem para minha família. Ficou claro para você esses exemplos que eu dei? Eu apenas pontuei isso para você ver que escravo no tempo do bronze antigo, do bronze recente, melhor dizendo, e escravos no tempo do Brasil do século XVIII, não é a mesma coisa, não são sinônimos perfeitos. Agora, para que não houvesse uma escravidão ad infinitum, como aquela que era prescrita, por exemplo, nos códigos de Nuzi, no código de Hammurabi, de Eshnuna e outros códigos mais da Mesopotâmia, e também nas leis egípcias,
olha o que Deus decretou. Se você comprar um escravo hebreu, o que significa comprar o escravo hebreu? Talvez o escravo tenha uma dívida muito grande com o senhor, eu vou lá e pago a dívida dele e ele passa a trabalhar para mim. Olha o que a Bíblia diz. Ele trabalhará para você apenas durante 6 anos. Mas no 7º ano, ele deverá ser livre de graça. De graça. Esse 7º ano, e Deus foi muito sábio, porque ele estabeleceu no calendário os anos em que teria o ano de jubileu, o 7º ano. Então esse 7º ano não era contado a partir do momento em que o escravo começou a trabalhar para mim. O 7º ano, o ano do jubileu, ficava pronto ali na escala. Então, fazendo uma suposição, apenas uma comparação. Suponhamos que o ano 2000 fosse um ano de jubileu. O próximo ano, 2007, será outro ano de jubileu. O próximo ano, 2014, será outro ano de jubileu. O próximo ano, 2021, será outro ano de jubileu. Aí suponhamos que eu adquira um escravo, ou alguém se torne escravo para mim, no ano 2005. De acordo com a lei de Moisés, ele trabalharia para mim no ano de 2005, 2006, e em 2007 eu tinha que libertá-lo. Ele nem ia trabalhar 7 anos. Ele ia trabalhar apenas a quantidade de tempo até ter um ano jubileu. Esta foi a manobra legal que Moisés, inspirado por Deus, é claro, colocou para que a escravidão não fosse algo perpétuo entre os hebreus. Lembra que eles viviam numa época em que esse tipo de escravidão voluntária, ou como espólio de guerra, ou por dívida, era muito comum na época, tá certo? Agora, veja o texto mais embaixo. Diz assim, se chegou solteiro, no 7º ano ele vai ser libertado. Se chegou solteiro, irá embora sozinho. E se era homem casado, a mulher irá com ele. Se o dono lhe der uma mulher, e ela der à luz filhos e filhos, a mulher e seus filhos serão do dono do escravo, e ele irá embora sozinho. Porém, se o escravo expressamente dizer, eu amo o meu dono, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre, então o dono do escravo o levará aos juízes, e este fará chegar à porta ou à ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha dele com um furador, e ele será seu escravo para sempre. Então, pegando de trás para frente, eu vejo uma situação em que o escravo decide se tornar escravo perpétuo do seu senhor, voluntariamente. E a mulher que ele adquire aqui, que ficaria para o senhor, é que muitas vezes o escravo queria casar. Então, havia um acordo do dono no seguinte sentido, o casamento envolvia o dote. Você, para casar com uma menina, você tinha que pagar o dote para casar com ela, o dote. Mas se ele era escravo, e escravo principalmente por problemas de dívida, ele não tinha dinheiro nenhum para pagar o dote, porque ele não tinha salário. Então, e ele queria se casar. Então o Senhor faz um acordo com ele. Eu permitirei você casar com essa mulher e eu pagarei o dote no seu lugar. É por isso que ele só poderá ir embora se ele tiver pagado o dote, senão a mulher e os filhos ficarão com o seu senhor como pagamento pelo dote que o rapaz não pagou. Agora, mesmo assim, se ele falar, mas eu amo a minha mulher, eu prefiro ficar, tudo bem, ele pode ficar também. Mas a lei vai ficando um pouco complicada embaixo. Eu vou ler por que você. No verso 7 diz assim, se um homem vender a sua filha para ser escrava, vou parar aqui, só essa frase já é bem complicada. Se um homem vender a sua filha para ser escrava, esta não ficará livre como ficam livres os escravos homens. Se ela não agradar o seu senhor, que se comprometeu a casar com ela, ele terá de permitir que ela seja resgatada, não poderá vendê-la a um povo estranho, por isso será deslealdade para com ela. Ora, essa questão do pai vender a sua filha, não significa o pai pegar a filha e vender como escrava para trabalhar para o outro ali, não. Lembre-se, eu estou falando de um pai com dívidas. E uma forma que ele tinha de saldar a sua dívida era ele trabalhar para aquele senhor. Uma forma que ele tinha, talvez, de não deixar que a sua filha passasse fome é dando a filha em casamento para alguém solteiro ou que tivesse um filho solteiro.
Então, essa questão que o pai vende a filha não é vender no sentido apenas como você tem um objeto e vende, ou você tinha um negro e vendia no Brasil colônia. Não é isto, não é isto. O pai consegue um casamento digno para ela, mesmo que ele não tenha condição, por exemplo, de dar, juntamente com a noiva, um dote. Eu vou explicar isso para você. É que havia dois tipos de dote, grosso modo. Havia outros, mas eu vou mencionar esses dois aqui. Havia um dote, o principal, que o noivo paga ao pai da noiva para casar-se com ela. Tá certo? Esse dote, geralmente, ele funcionava na cabeça do povo do Antigo Oriente Médio como se fosse uma indenização que você dá ao pai por tirar da casa dele alguém de grande valor que é a sua filha. Seria mais ou menos como uma joalheria que tem lá um anel de brilhante caríssimo e o dono da joalheria não vai entregar aquele anel para qualquer um, de maneira nenhuma. Mas se chega alguém ali com um cartão de crédito cheio de lastro e um bom dinheiro na poupança, ele pode comprar aquele objeto e levá-lo. Mas para levar aquela joia, ele indeniza o dono da joalheria porque ele, de certa forma, trouxe um prejuízo. Ele tirou a joia que foi tão cara para aquele senhor. Da mesma maneira, o casamento. O rapaz está tirando da casa de um homem a joia mais preciosa que ele podia fazer, a sua filha. E você não pode tirar uma joia de uma joalheria sem primeiro indenizar o dono da joalheria. Aliás, olha que curioso, enquanto no Brasil muitas mulheres se sentem humilhadas, desrespeitadas com a ideia do dote, no Oriente Médio é o contrário. Uma vez eu estava na Universidade do Cairo, conversando com algumas moças, e elas não entendiam como é que as meninas do Brasil aceitavam casar com um rapaz que não pagou nem um tostão para casar com ela. Perceberam? Na cabeça daquelas meninas egípcias, as do Brasil é que não eram valorizadas, porque o sujeito não pagou nada. Na mentalidade do Oriente Médio, esse dinheiro, o dote que o rapaz paga para casar com a moça, em primeiro lugar é instituído pelo pai. O pai que coloca a quantidade que ele quer de indenização para permitir que a filha case. Em segundo lugar, o rapaz não pode usar dinheiro próprio ou da sua herança ou do seu pai para pagar o dote. Pelo contrário, ele tem que trabalhar por conta própria e levantar o dinheiro do dote. Em terceiro lugar, aquele rapaz, em fazendo isso, está provando que ele ama de fato aquela menina. Tanto é que ele está lutando para levantar o dote para casar com ela. Você se lembra da história de Jacó, que por amor a Raquel, trabalhou 7 anos a mais para Jacó, apenas para ter Raquel como esposa. E um último elemento, sendo que o rapaz é que tem que levantar o dinheiro, o montante para se casar com a moça, ele está provando que além de amá-la, ele é trabalhador e consegue levantar fundos para sustentar uma família. Agora, o segundo dote era aquele dote que pertencia à menina. Para que o casamento fosse interessante, o pai da noiva também oferecia um dote. Olha, minha filha, eu vou dar um presente de casamento para ela. Um presente de casamento que é dela, mas pode, eventualmente, ser usufruído por vocês dois. Por exemplo, Salomão, quando se casou com a filha de Faraó, o Faraó mandou um exército até a cidade de Gézer, pegou a cidade, destruiu a cidade, queimou a cidade e deu de presente para a filha dele, futura esposa de Salomão, que seria uma espécie de dote com o qual ela entraria no casamento. Aí Salomão embelezou a cidade de Gézer e se tornou uma das grandes cidades do reino de Salomão. Então, esta ideia de dar também um dote de presente para a filha era uma forma de, quem sabe, tornar a menina um grande partido. Agora, imagina naquela época lá do Êxodo, onde uma pessoa supostamente estava endividada, não tinha dinheiro para dar um presente de casamento para a filha iria passar fome. Então, poderia se dar o caso de alguém com dinheiro, com condições, dizer para esse pai, a sua filha é pobre, ela não tem herança, porém, mesmo assim, eu vou cuidar dela. Era uma época em que as mulheres não tinham emprego como hoje. Então, um homem que casasse com a mulher, na mentalidade da época, gente, não fiquem chateados comigo, estou apenas contando como era na história. Ele cuidaria daquela mulher como um pai cuida de uma menina. Esse era o ponto, tá certo? Tanto é que aqui não é simplesmente o pai vender a filha como escrava, porque a questão do casamento aparece logo embaixo. Olha bem, verso 7.
Êxodo 21, verso 7. Se um homem vender a sua filha para ser escrava, ela não ficará livre como ficam os escravos homens. Ou seja, depois de 6 anos, ela está livre, porque uma menina que era escrava sozinha, sem profissão, sem ninguém, era muito perigoso. Ela precisava de um marido, de um homem para cuidar dela. Então o texto continua. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a casar com ela, percebeu que não é simplesmente vender como escrava, ele terá de permitir que ela seja resgatada. O que é ser resgatada? Que um parente dela pague o resgate para casar-se com ela. E diz mais, esse senhor não poderá vendê-la a um povo estrangeiro, pois isto será deslealdade para com ela. Mas, se a casar com seu filho, deverá tratá-la como se fosse uma filha. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Percebeu? Então é nesse sentido aqui que Deus coloca essa legislação para a mulher. Eu sei que olhando assim, grosso modo, parece uma coisa, uma linguagem meio estranha para a nossa cultura. Mas lembremos, nós estamos falando com outro povo. Eu dei para vocês exemplos atuais agora, do século XXI, onde meninas egípcias que vivem no mesmo tempo das meninas brasileiras não entendem como é que uma menina que aceita se casar com um rapaz que não pagou nada por ela. Então nós devemos ler essas leis antes de criticá-las e achar que a Bíblia é um livro errado, lembrar que a Bíblia não foi escrita na nossa cultura, tá bem? Agora, para terminar o Êxodo e fechar o Êxodo com chave de ouro, eu vou já dar um preâmbulo, um hiato, uma intersecção entre o Êxodo e o livro de Levítico, que nós vamos estudar a partir da semana que vem. Então, na semana que vem, nós vamos estudar um pouco sobre o Levítico, sobre a doutrina do santuário, só que muita coisa da doutrina do santuário está referida no livro do Êxodo. Contudo, por uma função didática, por uma questão didática, eu vou já encerrar o Êxodo. Acho que já falamos muita coisa sobre o Êxodo, assim como falamos muita coisa do Gênesis. Vamos passar para o Levítico e quando eu entrar no santuário, eu vou fazer referência ao Êxodo, ao Levítico e alguma coisinha também do Deuteronômio, tá certo? Aí você vai entender melhor tudo isso. Mas para terminar, eu quero apenas lembrar uma coisa sobre essas leis que Deus deu. Lembre, Deus fez esse acordo com o povo de Israel, esse acordo de sucerania, enquanto a glória de Deus brilhava em cima do Monte Sinai ou do Monte Horebe. Nós já lemos isso, é exaustão, você já sabe. Agora, você sabe também que pelas descrições bíblicas, quando o povo de Israel viu a glória de Deus no Sinai, eles ficaram apavorados. Não é à toa que lá na frente Moisés vai dizer assim, somente eu e os anciãos subimos, porque vocês não quiseram comparecer na presença de Deus porque ficaram com medo. Houve um determinado momento em que o povo falou assim, Moisés, fale você conosco, não nos fale Deus, porque temos medo. A glória de Deus em cima do Sinai realmente era um exercício mental e visual apavorador. Era apavorante ver aquilo ali. Os raios, os trovões, o clangor de trombeta. O povo estava com medo. Até um animal que chegasse perto da montanha podia ser fulminado na hora. Então vem a parte, para mim, talvez a mais linda do livro do Êxodo. Êxodo, capítulo 25. Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Olha o que Deus disse. E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo que eu lhe mostrar, você fará como um modelo do santuário que eu lhe mostrar, e como modelo de todos os seus móveis. Assim, vocês mesmos o farão. Aqui nós temos uma imagem desse santuário, como ele foi montado. Mas vamos pensar um pouquinho no contexto disso. Você nota, já estou falando por antecipação, que o santuário era uma tenda armada no meio do acampamento, em meio às tribos, que por sua vez também habitavam em diferentes tendas. Ou seja, o santuário era a tenda, a barraca de Deus. É chamado de a tenda do encontro, em alguns momentos da Bíblia, aqui do livro do Êxodo. A tenda do encontro, o santuário do encontro.
E por que Deus disse, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles? Se você me permite fazer uma analogia mais ampla, eu presumo que Deus olhou lá do Monte Sinai, viu o povo lá embaixo apavorado, com medo, pedindo que Moisés falasse, porque o povo mesmo não arriscava nem ouvir a voz de Deus. E Deus talvez pensou consigo mesmo e disse, Moisés, algo não está bem aqui. Eu estou distante do meu povo e eles estão apavorados, eles estão com medo de mim. Eu não quero que eles tenham medo de mim, Moisés. Mas, Senhor, a tua glória os ofusca. O som da tua voz lhes dá medo. Não tem problema, Moisés. Vamos fazer o seguinte. Eu vou ocultar a minha glória. Eu vou me despir da minha glória. E você vai fazer uma barraca para mim lá embaixo. Eu vou descer do Sinai. E vou morar com o povo lá embaixo. O que Deus fez foi semelhante a um rei que sai do poderoso castelo e vai morar lá na periferia, junto com o seu povo, vestido de plebeu para não assustá-los, para que as suas roupas de cetim não acabem assustando as pessoas. Foi isso que Deus fez. Ele desceu do Sinai, apagou a sua glória, ou a diminuiu grandemente, a reduziu apenas ao que acontecia dentro do lugar santíssimo, e foi morar no meio deles. Nas páginas do Novo Testamento, nós temos a consequência disso, ou o segmento disso. Quando você vai no Evangelho de João, no capítulo 1, você tem o seguinte no verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Imagine a luz de Deus. Deus é descrito na Bíblia como aquele que habita na luz inacessível. Cristo, em forma de Deus, no santuário celestial, estava com uma glória que nenhum homem conseguiria perceber, nenhum homem conseguia contemplar. Não é à toa que a própria Bíblia diz, ninguém jamais viu a Deus. Está aqui na Bíblia bem claro, ninguém jamais viu a Deus. Mas olha o que João fala, esse verbo que estava no princípio com Deus, na glória inacessível de Deus, verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Perceberam? É interessante que o mesmo João que fala, ninguém jamais viu a Deus, ele complementa, o Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. E ao mesmo tempo o paradoxo é esse, ninguém jamais viu a Deus, verso 18, nós vimos a sua glória. Mas como nós vimos a glória de Deus se ninguém jamais viu a Deus? Como é que nós podemos ver a Deus se Deus habita na luz inacessível? Algo confirmado pelo capítulo 1, versículos 1 até o verso 4. Simples. O verbo se fez carne. No original grego, essa expressão, o verbo se fez carne e habitou. Esse verbo habitou, em grego, João escolheu o verbo skenou, de esquinel. O que significa esse verbo, esquinel, esquenou? Ele armou a sua tenda no meio de nós. Este é o mesmo verbo que a tradução grega do Antigo Testamento vai usar para se referir a Êxodo capítulo 25, versículo 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Portanto, Êxodo capítulo 25, verso 8, deve ser lido em conjunto com o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Aliás, não é à toa que Jesus, no Evangelho de João, fala do seu próprio corpo como sendo um santuário. Veja o que está, por exemplo, em João, capítulo 2, versículo 20. Vamos ler o verso 19.
Jesus lhes respondeu: destruam esse santuário e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: esse santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Ou seja, o Evangelho de João mostra que o santuário, que na época de Moisés era uma tenda móvel acompanhando o povo pelo deserto, significando Deus morando no meio deles, no Novo Testamento, o santuário é Cristo, adquirindo um corpo humano e também vivendo no meio de nós. Para terminar, João não escreveu apenas o Evangelho, ele escreveu também o Apocalipse. Quando nós chegarmos ao Apocalipse, eu vou mostrar por que acreditamos que João foi aquele autor do Apocalipse. Isso mesmo, João, o discípulo amado. E quando ele fala no final do Apocalipse sobre a Nova Jerusalém, ele fala algumas coisas interessantes. Por exemplo, ele diz aqui no capítulo 21, no versículo 22, o seguinte sobre a Nova Jerusalém: não vi nenhum santuário na cidade da Nova Jerusalém. Mas isso aqui parece ser uma contradição no Apocalipse. Por que eu digo uma contradição? Porque justamente quando ele fala sobre esta cidade, ele diz o seguinte, capítulo 21, versículo 3. Diz assim: então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então veja bem, a abertura do capítulo 21 traz uma promessa que Deus habitaria com o seu povo, e a promessa é regida com as palavras: eis o tabernáculo de Deus com seres humanos. Só para que você saiba, a palavra tabernáculo é a mesma palavra para tenda, santuário, tá certo? É a mesma palavra. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Mas quando ele chega aqui no verso 22, ele fala: não vi nenhum santuário na cidade. E por que não vi? Aqui ele continua: não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. O tabernáculo de Deus com os homens na Nova Jerusalém é Cristo, o Cordeiro, morando por toda a eternidade conosco, ainda num corpo humano. Um corpo que é o seu santuário. Esta é a maneira máxima de Deus repetir, nos tempos da graça, nos tempos do Novo Testamento, aquilo que ele havia feito nos tempos do Sinai, quando ele desceu ali do monte e habitou no meio do povo, quando ele também desceu da sua glória e em Jesus habitou no meio de nós. Você sabia que a palavra El Shaddai, que aparece tantas vezes no Pentateuco e é traduzida por Deus Todo-Poderoso, pode ser também traduzida pelo sentido de o Deus das montanhas? Na Bíblia, a montanha sempre é símbolo da presença de Deus, eu já falei isso. Deus dá os mandamentos em cima de uma montanha. Elias vai disputar com os profetas de Baal em cima de uma montanha. Jesus é transfigurado em cima de uma montanha. O Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. A pergunta retórica: quem habitará no santo monte do Senhor? O Armagedon, a montanha de Meguido. Agora, Deus teve a coragem de descer do alto da montanha e se tornar um de nós. Primeiro no deserto, depois na criança de Belém. E quanto a mim e a você? Não está na hora, talvez, de imitarmos o exemplo do Todo-Poderoso e descermos, quem sabe, da nossa montanha de sabedoria, de arrogância, da nossa torre de marfim e nos humanizarmos? Você já pensou que contraste? O Criador, que era Deus, não temeu se tornar um ser humano, descer da sua glória e se tornar um de nós. Enquanto nós, pobres mortais destituídos de graça, queremos ser divinizados e ascender até a glória de Deus. Que pena. Sigamos o exemplo de Cristo. Vamos descer do pedestal. Vamos descer do Sinai.
há pessoas lá embaixo que precisam de nós. Eu espero que você tenha gostado do estudo do Êxodo e agora nós já estamos prontos para entrar no estudo de Levítico. Lembrando que em Levítico nós vamos falar muito da doutrina do santuário, que vai fazer uma intersecção com várias passagens que são encontradas aqui no livro do Êxodo. Mais uma vez, eu espero que você esteja gostando desse assunto, dessa aula e desses conteúdos e não perca o nosso próximo encontro, a nossa próxima aula. Eu aguardo você. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.